Bom, Sr. Teófilo, o motivo da gente ter vindo aqui, tá? A exemplo que nós fizemos na Câmara, entregamos um documento similar, não o mesmo, obviamente, né? Que lá a gente fez algumas propostas de ações legislativas que a gente entendia ser necessária, e lá nós focamos basicamente a questão dos transportes. E eu sou um pouco curioso em termos de legislação, então eu leio lei orgânica, regimento interno da Câmara, Código Tributário do município, e esse enxoval de legislação aqui no município. Tá? Para não falar as coisas sem ter fundamentação, tá? Isso é um princípio meu, tá? Que me acompanha até hoje. Então nós fizemos aqui a entrega lá dessa carta compromisso. Obviamente, quando a gente faz uma entrega de uma carta compromisso, não quer dizer que quem vai estar recebendo está ali de acordo com tudo que está ali. Agora, sob a nossa ótica, a ótica do grupo Transparência, tá? É o que a gente entende como sendo necessário, tá? Para ser feito. Tá? E aqui a gente procurou contemplar ações mais imediatas, mais emergenciais. Não tem nenhuma pretensão, primeiro, de esgotar essas ações nesse documento. E segundo, de fazer um plano de governo paralelo. Nenhuma pretensão disso. Tá? Outra coisa que tem que ficar clara também, é porque obviamente que vocês devem já ouvir, tá, em relação à minha ligação partidária. Tá? Eu tenho aqui uma pessoa que tem filiação, algumas outras têm filiação, o senhor está no Grupo Transparência, tá? Os vereadores estão no Grupo Transparência e não são ligados ao partido, ao PT. Como eu também não sou filiado ao PT, como nunca fui filiado ao PT, e não tenho domicílio eleitoral em João Monlevade. Então, às vezes a gente vê algumas conversas de que interesse político e que quer ser candidato a isso e aquilo. Então, até como eu já falei com os vereadores, e eu falo aqui como homem e com palavras de homem, que eu não tenho nenhuma pretensão nesse sentido. Zero pretensão. Mas isso também não cabe nem a gente também. Não, até porque também. Não, só para colocar. E até se tiver, tem um direito meu, como é seu, como é de qualquer outro. Né? Mas só para deixar claro, porque não tem pretensão política. Esse documento não tem pretensão política. Partidária. Política tem, que é a política que norteia essas ações. Agora, partidária não tem nenhuma. Tá? Isso aí pode ficar certo disso. Como o que foi entregue para a Câmara, na mesma linha, não tinha nenhuma pretensão. E a gente viu aí, obviamente todo mundo acompanhou, tá? Esses movimentos, essas manifestações aí, Brasil afora, tá? Em Monlevade não foi diferente, tá? Certamente foi um fato histórico, um fato até inédito aqui em Monlevade. Aqui em Monlevade também, o pessoal tá todo mundo atento, né? E a nossa, eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Teófilo, a nossa pretensão maior é essa. Porque a gente, se tem algum pacto que a gente quer romper definitivamente em Monlevade, é o pacto da ignorância com a corrupção. Porque eles estão intimamente ligados. Um povo que é ignorante, que não tem conhecimento, que não busca conhecimento, ele está muito mais sujeito, muito mais propenso a absorver essas ações de corrupção que existem, não é só aqui, como em todo o Brasil. Tá? Em todo o Brasil. E aí a voz do Brasil mesmo que ecoou para essas questões e várias outras, né? E uma coisa importante que a gente extrai desses movimentos é exatamente essa revolta, essa indignação, né? Essa indignação que pode ser traduzida num peremptório não ao modelo político que é adotado. E em Monlevade também, na nossa concepção. Eu estou falando sempre na nossa concepção, no nosso conceito, né? Algumas ações que a gente viu no passado, né? E eu sou crítico, muito crítico ao governo Carlos Moreira. Isso é indiscutível, não nego isso. E eu sou uma pessoa muito sincera, muito honesta e gosto de ser assim, transparente. Tá? Sou por que eu sou? Porque eu conheço a maioria dos processos. Eu conheço a maioria dos processos. Conheço de ler, né? De ouvir, de ler. Então eu sou crítico. Não tenho nada. Exato. Tá? Não tenho nada contra a sua pessoa. Até lhe admiro num seguinte aspecto, coisa que é diferente de mim. O senhor tem uma polidez, é uma pessoa cordata, é uma pessoa cortês, é uma pessoa gentil. Coisa que talvez às vezes eu não sou. Gostaria até de ser mais assim. Tá? Mas eu até agradeço, assim, eu não te conheço nem até para fazer tecer essas opiniões, qualidade até sobre você. Eu te conheço, assim, só de cumprimentar algumas vezes que nos cumprimentamos, mas nunca tivemos realmente a oportunidade até de conversar, né?
E isso é uma coisa que eu já falei, inclusive na minha reunião com a Câmara eu falei isso, tá? Obviamente que eu entendo que outras qualidades a gente queria ver no senhor. A gente queria ver. Então, quer dizer... Não sei nem quais qualidades vocês queriam que você, ou não sei se é a opinião de todos, mas tudo bem, isso aí não... E aí a gente, nesse documento aqui, a gente procura fazer com que se entenda que o fato de estar acolhendo algumas propostas nossas não quer dizer nenhuma vinculação ou nenhuma vitória ou derrota de quem quer que seja, e sim de João Monlevade, do município. Porque eu acho que assim, ou é vitória ou derrota do município. Você está dizendo que a pretensão, se a administração acatou alguma coisa, vangloriar ou alguém, ou outro, eu acho que mérito de quem? Não tem nada disso. Não é o objetivo nosso. O objetivo nosso, vocês vão ver aqui, que é exatamente ações que a gente entende. Primeiro, a população está clamando, não somos nós, a população. A gente está traduzindo o pensamento da população. A gente está atento também a isso, né? E uma das coisas que a gente até conversou ali fora foi exatamente isso, porque o movimento com essa abrangência, com essa amplitude, com essa robustez que houve aí no Brasil, tá? Já era para, tá? Como aconteceu até com a presidenta, que foi a televisão dias depois dos fatos, como alguns outros estados, até administrados pelo próprio partido seu, tá? Foram e deram uma satisfação, que o povo está querendo isso. E esses atos que a gente está começando a perceber agora de vandalismo desenfreado, são atos já que quase que são surtos psicóticos do movimento. Aquelas alucinações do movimento que tinham rumo e que, como não está tendo uma resposta, já começa a reverberar para outros caminhos. Reprováveis, que a gente não quer esse caminho também, tá? Mas eu acho que o grupo conversou e entende que é preciso um posicionamento do seu governante maior, nesse momento. E aí a gente trouxe aqui, até com base nisso, tá? Só um pouquinho de destaque. Esse assunto está até na pauta nossa, inclusive com a ajuda de entidades clássicas, como crédito, até para nos ajudar com relação a isso. Aí a gente aqui mais ou menos fecha essa questão dos transportes, né? Aí em relação ao outro tema que a gente está colocando é a gestão administrativa e financeira. Uma das coisas até a gente já falou, que é uma mini reforma do CTM aí, do Código Tributário Municipal, tá? Em relação a essas questões, né? Uma outra coisa aqui que eu sei que vai ser problemática aqui, mas que a gente colocou, que é a questão da reforma administrativa, que a gente vê como sendo necessária na prefeitura, né? Até para evitar essa superposição de funções, até para contribuir para uma redução de gastos, né? E para uma melhor qualidade também do serviço público, né? Então a gente é uma reforma, a reforma administrativa, a última foi feita já tem anos, décadas, se não me engano, tá? E dentre outras medidas que a gente propõe aqui, está uma medida que obviamente vai ser algo que talvez não seja bem recebido, mas é necessário falar e é fundamental. E vale para governo Teófilo, vale para governo do PT que vier, vale para governo do PMDB que vier, qualquer um que vier. Tá? Eu acho que tem que ser assim. Que é a questão da limitação dos cargos comissionados. Cargo comissionado, a gente sabe como funciona. E eu não quero nem ouvir de vocês nada sobre isso, eu só pautei aqui, tá? Mas a gente sabe como funciona cargo comissionado e a gente entende que, na nossa proposta, tá? O número de cargos comissionados não deve exceder a 4, 5% do efetivo de pessoal, tá? Da administração pública, tá? E mais, tá? Que sempre que houver necessidade, tá? Que o provimento se dê através de concurso público, que é o mais democrático, justo e sério processo de provimento que se tem aí, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu acho fundamental, tá? Importante. Colocamos também aqui a criação do Confio
confio que é o Conselho de Finanças e Orçamento. Se tem o Conselho de Transporte, tem Conselho de Saúde, tem Conselho de não sei mais o que, tá? Mas o coração de uma administração não tem um conselho. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que eu falei, pô, não, vamos colocar um confio. E nesse confio aqui, você submete as pessoas até a nível de conhecimento a uma sabatina em Câmara, porque obviamente é uma questão mais sensível, tá? Submete a algum tipo de banca, óbvio, quem quiser participar é voluntário, isso aqui não tem custo para a prefeitura. Por que não criar um confio, um conselho que você busque um assessoramento? As pessoas podem estar contribuindo, tem muita gente inteligente no Monevade, podem estar contribuindo, discordam, e às vezes até não se apresentam, porque sabe que existe aquela máxima de que política é um terreno arenoso. Não vamos, porque quem está na política, quem está fazendo política, está sujeito a receber pedras, como eu recebo, como todos nós aqui recebemos, entendeu? Então, quer dizer, por que não pensar nisso? É uma sugestão, entendeu? Uma outra questão também, essa que é parte de gestão administrativa é muito sensível, essas propostas, né? A questão da segregação de funções e mecanismos rigorosos para controle do almoxarifado de todos os estoques da prefeitura. A gente sabe, né? A gente tem alguns contatos com a Marribo, né? Não sei se vocês conhecem a Marribo, que é uma associação lá de Rio Bonito, tá? Com pessoas notáveis, até do ponto de vista curricular, tá? Que fazem parte dessa entidade, tá? E a gente tem algumas questões que são muito delicadas nas finanças do município, né? São ralos, verdadeiros ralos, que precisam ser tapados ali, para que o dinheiro que já é escasso não fique mais escasso ainda, e as políticas públicas não sejam implementadas como deveriam ser. Então, quer dizer, almoxarifado é uma questão que precisa ter um controle rigorosíssimo, inclusive segregar função. Uma pessoa não pode receber mercadoria, estocar e distribuir. Não pode isso aí. O princípio básico de uma auditoria é essa, tá? É a segregação de função. Então, tem que estar isso fechado. Entendeu? É uma coisa para se viver também imediatamente. Gasto. Nós temos problemas seríssimos, né? Em caso problemas da cozinha unitária, né? Problemas do hospital, tem tanta coisa que subiu, né? Problema sério. Essa volta deixava aberta, né? Eu não era muito medo, não, do conselho, né? Porque a gente sabe que é uma questão. A gente sabe também que nem tudo de ruim que acontece, tá? Ou de imoral pode ser imputado ao prefeito. Muitas vezes o prefeito não está nem sabendo as coisas. Né? Tem algumas questões que o prefeito, que estão acontecendo, a gente está aqui conversando e está acontecendo as fraudes aí. E se não fechar os caminhos, se não fechar essas brechas, a situação, obviamente, quem vai responder é o prefeito. A responsabilidade Então, quer dizer, é um alerta, porque eu acho que precisa acontecer, né? Ninguém vai vir para a administração pública para ganhar dinheiro ilicitamente. Não é para isso que se entra, que ninguém elegeu as pessoas daqui, né? Então, a questão também, gastos com publicidade, não aconteceram, mas vão acontecer ainda, né? Obviamente, né? E a gente entende que deve haver um contingenciamento aí de no mínimo 50% do previsto no orçamento, até para prover a população com os serviços públicos essenciais. Esse ano não teve, eu acho. No orçamento desse ano também, de qualquer forma, eles diminuíram, né? Do ano passado para cá. 500. Né? Eu acho que a maior publicidade que o governo faz é colocar serviço para a população, serviço público de qualidade. Então, quer dizer, a gente não tem nem tudo. Vou falar assim, preocupação com relação a isso, porque nós não estamos fazendo publicidade. Vocês estão vendo que nós não estamos fazendo. Até porque é dinheiro público. Tanto que nós vamos fazer licitação, porque tem algumas verbas carimbadas que nem para publicidade para divulgar, não, mas tem algumas questões, algumas campanhas, algumas coisas que aí você precisa da agência. Então,
A licitação que nós vamos fazer, já tem recurso inclusive para isso, a licitação que nós vamos fazer agora, só com as verbas que já são da Secretaria de Comunicação, publicidade, de vacinação. Nesses casos, obviamente, que é importantíssima a campanha, né? Não tem dúvida. Mas tanto que nós não colocamos nada para a questão de publicidade, vamos falar assim, do município. Primeiro nesse momento, agora principalmente nesse ano, aí é que não tem mesmo. O outro item que a gente vai falar aqui também, mais do que batido, e você está cansado de ouvir, é a questão do reajuste salarial para o servidor público, que a gente... Eu não sei como é que está, porque eu tive reunião até com os professores aqui na semana passada, e o Carlos teve, às vezes até vocês têm informação devido aqui, o Carlos falou comigo certamente de que ele entrou com dissídio. Deve ter ajuizado. Só que já tem... deve demorar um pouco, né? Demora? Mas já tem mais de... Já tem 3 semanas? Não, eu estou falando assim, não, eu estou falando de notificação. Notificação. Nós não fomos notificados. De qualquer forma, também o dissídio não impede. Eu acho até. Eu participei da reunião na Câmara de audiência de prestação de contas e também entendo um pouquinho dessa questão. Da previsão, né? Você entende bem isso também. Eu entendo um pouquinho. E a gente sabe, Teófilo, que não tinha motivo para não conceder o reajuste. Política está no chão. E eu estou falando de política que está no chão. Não tinha motivo. Nós estamos fincados completamente. Mas mesmo assim, não tem motivo. Eu, na minha concepção, dificilmente um tribunal do trabalho, que julgou no último ano aí 880 dissídios, e 95% deles tiveram, no mínimo, a reposição salarial. E ultrapassaram? 54%? Ultrapassaram 54%? Não, mas a prefeitura não ultrapassa. 54%? Nem o limite prudencial a prefeitura vai ultrapassar. Não ultrapassa. Tudo tranquilinho, certinho. Nós estamos para o chão. Igual eu falei, com a decisão... Com a decisão judicial, eu falei com os professores aqui, a decisão judicial a gente acata, não tem? Mas tem que acatar, né? Lógico, não. E também não vai servir de árbitro para o descumprimento da lei de responsabilidade. Não vai servir de árbitro. Não, exatamente. Aí eu tenho uma decisão judicial que eu tenho que cumprir. Exato. Mas se chegar lá no auditor, lá no Tribunal de Contas, a prestação de contas, ele não vai, se você ultrapassar o limite, ele vai dizer, não, mas é porque teve ali uma decisão do juiz que ele descumpriu o limite. Não vai acontecer. O quê? Não tem como fazer, porque, na verdade, a responsabilidade, o limite é excedido não só por causa dessa questão pontual, existe um conjunto de despesas ali que levaram a esse excesso. Por que não dizer o cargo comissionado? O cargo comissionado, é muito pouco em relação a... É um ponto de muito... E é uma questão, vamos falar assim, a gente tem a discussão sobre o cargo comissionado, igual você falou, tem que ser questão efetivos e sobe pouco no salário dele. Não, os efetivos sobe pouco, mas a gente tem aí uns 200. Não cheguei a isso, porque são 140 e poucos. 140, eu tenho a relação comigo nominal. Independente de chefe de serviço, são os maiores cargos. Na prestação de contas, o valor chegava ali aos 250 mil. Na prestação de contas, eu tenho a relação nominal lá em casa. 250 mil. E eu somei na cabeça. 250 mil. 200 cargos comissionados que a gente tem na prefeitura, 60, mais de 60 são comissionados efetivos. Tem os efetivos que estão na relação apartados, na relação, e tem aqueles que são de livre nomeação. É isso? Eu não estou falando dos efetivos. E representei 7%. Se você tirar em relação a 2 mil funcionários, 140 e poucos, efetivo de nomeação é viável, né? Então está esse 7%. Né? A proposta seria 5%. Seria 4, 5%. Não está assim, muito fora do que você propõe, não. É o que a gente acha que pode ser reduzido e é uma economia. Porque se você aplicar o índice de reajuste que está proposto pelo sindicato, o aumento de despesa seria em torno de 400, 450 mil. Se você considerar da recomposição, se você considerar
recomposição. Se você considerar a base, os vencimentos e vantagens, em cima disso aplicar o INSS. Você vai ter um dispêndio final em torno de 400 mil, no meu cálculo assim por alto, né? Se a gente tem uma base de comissionado que está colocando gordura nessa conta, por que não tirar essa gordura e deixar mais espaço para isso? Eu acho que até complicado, eu acho que a discussão é válida, eu acho que tem que discutir mesmo numa reforma administrativa e tudo, mas hoje nós estamos falando vamos falar, todos os cargos de chefia, tanto que você vê que muitos são efetivos, porque os chefes de divisão, você é vamos falar assim, obrigado a tê-los, porque eles são responsáveis pelos setores, então eles que assinam pelos setores, por exemplo, chefe de compras, chefe de tesouraria, eu tenho que ocupar aquele cargo, vamos falar assim, eu não posso ficar sem aquele cargo, porque eu tenho que ter o responsável pela assinatura. Até no meu ambiente, hein? RA, não, é de livre nomeação. Eu acho que sempre foi assim, não sei nos outros governos, sempre são efetivos que acabam ocupando esses cargos, acho que sempre. Porque a gente que já está aí... Até um incentivo, né? A política do governo também é valorizar o funcionário efetivo. Sim. Porque a gente passa o funcionário efetivo, ele permanece. Tanto na capacitação, como na valorização desse funcionário, porque eles que fazem a máquina andar, a administração andar. E eles são excelentes, né? Os funcionários efetivos aqui, na grande maioria. Nosso controle interno aqui também, nós até capacitamos os funcionários aqui, porque quando a gente chegou, você falaram, o pessoal trabalha no controle interno, mas às vezes assim, às vezes só o controlador que participava de alguma capacitação e tal, e os outros funcionários que ficavam lá, às vezes não reciclavam, não viam o que estava acontecendo, e aí logo que a gente entrou, os dois que estavam no controle interno, a gente pediu para eles fazerem a capacitação também, e todo conhecimento que a gente puder absorver, principalmente, vamos falar áreas importantes, que são o controle interno, que realmente está funcionando bem rigorosamente com relação aos contratos, convênios, não passa nada sem ser visitado pelo controle interno. Eu acho que essas áreas, eu acho que a gente tem que buscar essa valorização do servidor mesmo. Aqui em Monlevade já é o que tem que ser mesmo, todo mundo do controle interno tem que ser efetivo. Essa lei foi da última administração e eu concordo, eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. Só teve uma alteração que você fez que eu não concordei. Qual? Aquela... A qualificação. Aquilo eu não concordei porque, até como profissional da área, você acaba se sentindo até desvalorizado. Como é que o cara vai desvalorizar a formação superior para uma área extremamente visceral, sensível da administração? Eu entendo plenamente. Agora, a dificuldade de achar o profissional foi o que, vamos falar sério mesmo, foi o que levou a gente a mudar aquela legislação. Eu tenho que falar, não foi especificamente por causa dela. Claro que não, porque eu posso mudar, isso aí não tem problema. Mas você achar dentro do quadro efetivo hoje que tem que ser, e a gente entende que tem que ser, você achar um profissional dessa área, que a gente tenha confiança realmente para estar visitando lá, nós tivemos muita dificuldade para achar. Eu acredito. Nós tivemos muita dificuldade. Até secretário deve ter tido dificuldade para achar. Sim, até no primeiro escalão deve ter dificuldade para achar. Assim, aquela pessoa capacitada mesmo para fazer esse serviço é muito difícil. E até, vamos ser sinceros, por exemplo, o chefe de divisão, R$2.100. Como você consegue um profissional capacitado para trabalhar num trabalho que é exaustivo, para quem pega o serviço público mesmo, e que aprofunda, você sabe que não é fácil, um profissional, vamos falar, um chefe de divisão, vamos falar que é o cargo do primeiro, tirando o secretário, e 2 secretários adjuntos que tem, a prefeitura, é o logo abaixo. Não, aí vem a reforma administrativa também para ver essa questão de plano de cargo. Né? Porque a gente você não atrai um profissional. Você não consegue valorizar ninguém sem dar remuneração. Sem dar remuneração. Entendeu? Então isso aí, e é por isso que eu me bato contra os cargos de comissionados de livre nomeação de uma forma indiscriminada. Porque a gente... nós estamos batendo por 8, 9%, até, eu acho que nós estamos com 2.000 funcionários, né? São 200 os cargos comissionados na população.
vamos falar que é 10%, vamos falar que seja 10%. Eu vou falar que Monlevade é uma das cidades que, eu não tenho esse dado não, deve ser um dos menores, eu não sei se você tem até essa pesquisa. Eu até tive curiosidade, até não pesquisei isso não, mas teve uma pessoa, até alguém de assessoria contábil também, que eu conversei, até lá em Belo Horizonte, que presta assessoria a várias prefeituras. Aí a gente conversando, aí tem essas curiosidades, né? Quantos funcionários você tem, quantos comissionados você tem. Aí na hora que eu falei assim por alto, ele falou assim, não, Monlevade só tem isso de comissionado. Eu falei, não, só isso? Você acha que é só isso? Eu acho que está, pelo menos do jeito que está mais do que suficiente. Ele falou, não, mas tem cidades aí que eu trabalho que é uma coisa assim, absurda. E ainda deve existir isso ainda, principalmente cidades um pouco menores. Eu acho que cidades maiores já conseguem uma capacitação melhor, e até uma gestão assim, mais, vamos falar assim, mais profissional, que a tendência realmente é diminuindo esses cargos. Hoje até no governo federal, você vê também a proporção de cargo comissionado do governo federal. Porque é uma questão política. Cargo comissionado é questão política, não tem como negar isso, ninguém pode negar que é assim que funciona, né? Mas é uma das coisas que a gente se bate contrário a isso, porque você tem que apoiar um programa de governo, tá? Não por um benefício que você vai obter com aquela aprovação, mas por uma convicção ideológica, política, né? Você não vai estar esperando nada. É difícil você retirar. Mas tem que tentar tirar essa cultura. Não estou falando da cultura, às vezes, de extinguir os cargos comissionados, mas aquela cultura de você usar o cargo comissionado também uma pessoa capacitada para aquela área, para isso. E isso ainda está melhorando. Exatamente para isso. Mas ter essa seletividade. A gente tem feito isso, tem dado colocar esse critério. A gente tem buscado. Então, não estou aqui nem para fazer demagogia nem nada, claro que tem pedido político, isso aí não falo, mas a gente está buscando até dentro desses pedidos políticos um perfil que se adeque aonde que a gente está precisando. Romper esse paradigma. Mas romper o paradigma, por exemplo, que aqui é a vaca leiteira. Isso mesmo. Não é assim que funciona. Isso mesmo. Entendeu? Não é assim que Não funciona. é Monlevade, não. Isso aí é geral. Então, porque ainda existe muito isso. Eu recebo muita gente todo dia. Trabalhei para você na campanha. É aquela coisa, né? Agora, já pensou se eu fosse. Já pensou, eu trabalhei para você na campanha, você tem que me arrumar um emprego? Olha que situação. Se fosse isso, Agora, se você tiver uma legislação que te impeça disso, não. Tá aqui a legislação, não dá. Acabou. Exatamente. Enquanto você não tiver isso legislado, você vai ficar com esse problema, com esse ônus de ter que ser ou não. Porque a cultura não vai sair fácil. Não. Daquela questão do benefício pessoal, vamos falar assim. Então, vem reforma política. Vem a reforma política. Então, quer dizer... Sabemos como que vai vir essa reforma política, né? Agora, essas duas questões aqui, nós fizemos 45 proposições, que é para você não esquecer do número. 45, tá? E duas que a gente queria... Esse mandato é ver se, para a realização de eventos, vamos falar, grandes eventos, eu acho que eventos pequenos lá não é o cerne da questão. Eu acho que até pela razão, pequenos eventos eu acho que é tranquilo, todo mundo. Eu acho até que tem que ter até eventos para a questão ambiental mesmo. Ali é uma área de preservação ambiental, né? Deve ser e deve continuar dessa forma, né? Não, tanto que tem projeto. Nós estamos querendo até mudar o projeto, porque tem um decreto que o coloca como parque natural, parque ecológico. Existe um decreto. Foi feito pelo Prandini. Teve um TAC que foi assinado pelo Prandini com o Ministério Público, né? Com relação a essa questão do... som, né? Com os da área. Não teve, não. Teve. Houve uma recomendação do Ministério Público. Mas eu acho que ele assinou um termo de ajuste com tudo. Em relação a horário, até quando o som, né? Em eventos. Não houve, não. Essa conversa eu até tive com o Emerson. Com o Emerson, logo no início, não foi agora, não. No início, com relação a isso, ele falou comigo, inclusive, que não foi ele que fez a recomendação. Ele falou que só que ele tinha conhecimento do que foi feito, a minha preocupação é se tinha uma questão realmente ambiental
vamos falar até no platô principal lá, que inviabilizasse... De solo, especificamente de solo. Essas coisas que inviabilizasse eventos. E tem algum laudo nesse sentido? Não tem. Ele falou assim, o problema lá não foi esse. O problema foi realmente som. Que a preocupação realmente é essa ambiental. O problema ambiental tem, igual hoje, se vocês forem lá, aquela entrada que tinha ali pela rua Juiz de Fora, onde hoje lá tem um escorregamento mesmo, lá é um problema ambiental. Lá é um problema ambiental. Mas ele falou que com relação ao platô, as coisas não tem nenhum problema ambiental lá. E a questão principal lá foi a questão do barulho aí. Mas até para ele dar uma posição dessa, sem ter um laudo de algum geólogo, de algum especialista, é até complicado, né? Porque a informação que eu tive é que tem esse problema lá. A informação que eu tive, mas não é uma informação oficial. Não, e ele também não tem informação oficial, entendeu? Tipo, nós fomos conversando de vários assuntos, logo no início do mandato, e um dos assuntos foi esse, que foi um dos assuntos que foi muito tocado na campanha eleitoral, que eu falei com ele, e nós temos um problema de área relevante para fazer eventos mesmo, isso aí não é fato. Grandes eventos, vamos falar assim, né? Porque aí os motociclistas fazem no baú, que eu acho que eles gostam de fazer lá, não acho que é o ideal que se faça lá. Nós não temos uma área e o município também não tem área. Dela, o município não tem área. E o município é muito pequeno, você não consegue nem... Até a iniciativa privada também não oferece muito. E a iniciativa privada não oferece também o que seria o ideal, né? A iniciativa privada fazer isso. Então, essa divergência aí, eu acho que a gente vai ter vamos falar assim, com grupos de proposição de todo mundo do grupo, com razão que eu até cedi para fazer a cavalgada, na intenção, nem definitivamente de lá ser uma área definitiva de evento, eu acho que mais até como um teste mesmo. Vamos ver realmente como vai ser a repercussão.